Olá, seja bem-vindo ao MacCast, nessa edição super especial, nessa série especial. AgroMais, nós estamos no MacPlay, que é o primeiro streaming de uma instituição brasileira gratuito. Então, se você ainda não baixou o nosso aplicativo, é como se fosse um Netflix. A sua universidade tem uma Netflix? Então, o Mackenzie tem e é o MacPlay. Então, você pode baixar em qualquer gadget, em todas as lojas virtuais, ou pode nos acompanhar também pelas redes sociais e pelo YouTube. Então, curta, compartilhe. E hoje, nós estamos aqui, como sempre, nessa série, com o meu co-host aqui, Dr. Marcelo Barreto. É isso aí, nós estamos trazendo novas perspectivas para o agro brasileiro, né? Olhando para o futuro, né? Sem esquecer do passado, mas com as grandes preocupações que nós temos, né? Com o ambiente, com a sustentabilidade e com a nossa inserção global. Então, esse tema permeia nossas conversas. E qual que é o tema de hoje, doutor Marcelo? Hoje nós estamos tratando sobre transição energética, regulação, né? E isso é muito importante, porque eu estava pensando, né? Porque o agro, quando vê regulação, sempre pensa alguém contra ele, né? E nós vamos ver que a regulação pode ser um instrumento a favor do agro. E é isso que a gente quer tratar aqui. Legal. Então, antes de eu apresentar para você os nossos dois super convidados, eu quero que você assista, como todo episódio tem, uma matéria que a gente separou do YouTube para que você entenda um pouquinho mais sobre o assunto de hoje. Vamos lá? Roda! A transição é o caminho, né, que a gente tem que planejar para o futuro, para ter uma eficiência energética e uma energia limpa do futuro. Para um mundo mais sustentável é preciso transformar. E um dos principais caminhos dessa transformação é a produção e o consumo de energia limpa. A indústria brasileira investe na transição energética, seja por meio da diversificação do uso de fontes limpas, seja por meio de projetos que busquem maior eficiência energética nos processos produtivos. Isso faz parte da estratégia para consolidar a economia de baixo carbono no Brasil. Transição energética significa passar de uma matriz que predomina o uso de combustíveis fósseis, como petróleo, gás natural e carvão, para uma matriz energética ancorada em fontes renováveis e com baixa emissão de carbono, como sol, água, vento e biomassa. Aumentar cada vez mais o uso de energias limpas é uma das formas de o Brasil alcançar os compromissos assumidos em 2015 no Acordo de Paris. O que a gente precisa é cada vez menos explorar combustíveis fósseis, explorar a queima de combustíveis fósseis, para que a gente possa ter um menor aquecimento global, porque com isso a gente vai poder atingir as metas que estão postas de limitar esse aquecimento global em 1,5 graus Celsius até 2030. O fortalecimento da Política Nacional de Biocombustíveis e a ampliação do investimento em novas tecnologias, como o hidrogênio verde, estão entre as principais propostas para acelerar a transição energética no Brasil. Pensar em novas formas de energia e trazer inovação no processo é essencial. A ArcelorMittal tem aqui nesse site de Tubarão um centro de pesquisa. Um dos pilares do centro de pesquisa é a energia. Então, por exemplo, a gente estuda recuperações de calor, placas siderúrgicas que não é feito em nenhum lugar do mundo, e outras formas de aumento da eficiência também são estudadas pelo centro de pesquisa. Por ser um país continental e biodiverso, o Brasil assume um papel de protagonista em relação ao restante do mundo no uso de fontes mais limpas de energia. Para se ter uma ideia, quase 50% da matriz energética do país é abastecida por fontes renováveis. E quando o recorte mostra a realidade das indústrias, o cenário é ainda melhor. 58% das empresas já optam pela energia limpa. Soluções em eficiência energética são de grande importância para a indústria. Elas ajudam a reduzir os custos operacionais e a aumentar a produtividade, tornando os produtos brasileiros mais competitivos no mercado. O Brasil ele tem essa característica ímpar aí no mundo, né? Ele tem essa facilidade de energias limpas, né? Tem uma capacidade hídrica impressionante, tem capacidade solar, capacidade eólica, né?
Mas, além disso, a gente tem muita condição, por exemplo, na siderurgia, de recuperação de energia do próprio processo. Então, além das energias externas limpas, esse processo de reutilizar a própria energia que está disponível no seu processo, ela é muito importante. Para conversar com a gente sobre esse tema tão relevante, a gente está aqui com a Maria João Rolim e o Luiz Felipe Falcone. Queria que vocês se apresentassem para a gente. A gente tem aqui todo o currículo de vocês, mas é tão legal quando a gente fala da gente mesmo, né? Vamos começar com a Maria João. É legal quando a gente fala da gente. Bom dia. É um prazer estar aqui com vocês hoje. Então, eu trabalho com energia elétrica há muito tempo. Não vou dizer quanto, mas há muito tempo. E eu vi essa transformação acontecendo, que o Brasil sempre foi limpo, né? Tem água, mas eu estou acompanhando. Então, eu sou formada em economia, em direito, e também fiz um doutorado em sustentabilidade, porque no Brasil trabalhar com energia é trabalhar com sustentabilidade, né? Assim como no agro, a gente tem esse benefício, né? E eu nasci em Angola, fui criada no Brasil, e estudei em Minas Gerais, estudei aqui também, e estudei fora bastante. Então, essa é a minha formação e minha professora convidada do Mackenzie também, né? Exatamente. Eu não posso esquecer o principal, convidada lá do Centro de Políticas, né? E tenho feito várias colaborações também aqui com a Mackenzie. Legal. Luiz, obrigado pela tua presença, viu? Obrigado a vocês, é um prazer estar aqui. Eu sou o Luiz Falcone, sou mackenzista, me formei em Direito aqui e atuo no setor de energia elétrica desde então, desde a época da faculdade. E também depois passei a estudar economia, né? Acho que tem muito em comum isso. A gente tem que, para conhecer energia, a gente precisa conhecer direito, a gente precisa conhecer um pouquinho de engenharia e a gente precisa entender de mercado, né? Que é basicamente que a gente atua. Hoje eu trabalho na EDP, né? Sou diretor regulatório da EDP e sou apaixonado aqui pelo setor de energia. É um prazer enorme estar aqui com vocês. Legal. Maria João, eu te chamo de Maria João? Como é que eu te chamo? Pode ser Maria João? Se você quiser, pode ser Maria João. Eu acho tão bonito esse nome, eu acho tão forte esse nome, né? É um nome bem português, né? Maria, eu queria que você dissesse um pouquinho como é que você avalia a transição energética, tendo o Brasil como protagonista, um país tão protagonista também no assunto do agro. Como é que você avalia? Como é que nós estamos e qual que é o futuro? Bom, primeiro eu também esqueci de dizer que eu sou sócia de um escritório há muito tempo, há 30 anos, então eu trabalho muito com o mercado, com as empresas. Quando eu comecei, o Brasil sempre teve uma matriz elétrica muito limpa e energética também. Para vocês terem uma ideia, fazendo até, né, a elétrica aí é só a energia elétrica mesmo, e a matriz que a gente chama de energia envolve aí também transporte e outras fontes. Comparativamente com o mundo, o Brasil é um país que tem um potencial muito grande, porque o mundo quer chegar onde o Brasil já está no setor elétrico e no setor energético. A gente tem 80% da nossa matriz elétrica é limpa, até mais às vezes, e em torno de 50%, ou até um pouquinho mais também, é limpa da matriz de energia. Mas o que mudou é que antes era só água, a gente só tinha energia assim na matriz elétrica, era 90% vinha da água. E a gente foi acrescentando outras fontes, né? A energia eólica, a solar. Então, a nossa transição energética é mais ligada para uma diversificação das nossas fontes limpas do que uma transição como outros países que têm que deixar o carvão ou o óleo para colocar vento, sol. Então, a gente já está num bom processo, eu diria, e tem essa oportunidade de alavancar essa matriz que a gente já tem para ser o nosso carro-chefe aí para liderar essa transição climática do mundo, né? essa transição energética do mundo. Achei interessante esse posicionamento, né? Que nós estamos transição, a gente pensa que é sair de um estado muito ruim para um melhor, né? Mas, na verdade, nós estamos saindo de um estado bom para excelente. Né? E isso é interessante. Um dos objetivos do nosso programa é trazer essas coisas que muitas vezes não está bem colocada na população em geral, quem nós somos, né? Não sei, o brasileiro ele tem um hábito de falar muito mal de si, né? E o que a gente quer é trazer os dados, né? Pelo menos que a gente, se falar, fale com base em dados. Então, eu gostei muito dessa posição, né? De transição de uma matriz que era limpa, mas você está melhorando ela, né? Melhorando, diversificando.
Perfeito. Posso até colocar aqui um ponto que eu acho super legal nessa linha, porque a gente tem que fazer uma transição que ela não é só de fonte, ela não é só energética pura e simples. Ela tem que envolver a sociedade, né? E eu acho que é exatamente esse o gancho que está faltando a gente conseguir administrar melhor no Brasil. Se hoje a gente tem 90% já, né, da nossa matriz elétrica, de usinas limpas, né, de energia renovável, a gente precisa conseguir manter preço barato, por exemplo. E isso, exatamente nessa linha de transição, não faz sentido a gente destruir o que a gente tem. Faz sentido a gente começar a caminhar da onde a gente tem, inclusive de fontes hoje que não são as mais renováveis do setor de energia elétrica, mas para garantir que a gente faça uma transição, um caminhar, que a gente consiga pagar esse caminhar. Então, isso é fundamental. E se a gente pensar o setor de energia elétrica hoje, 90% é muita coisa. Ele pode ajudar outros setores, como o próprio agro, como o desmatamento, que é o grande problema do Brasil do ponto de vista de ser reconhecido como um país plenamente pública, renovável. né? Internacional, exatamente. Por que a gente não consegue trazer essa parte, né, tão boa do nosso país para subsidiar, para passar aqui esses benefícios para outras fontes, como o próprio agro? Está tudo na nossa mão. As políticas públicas estão acompanhando as necessidades do setor elétrico? Política pública tem sempre o seu tempo, né? o seu timing. Tem algumas coisas muito boas que aconteceram. A gente começou, por exemplo, a discutir hidrogênio, né? Tem lá boas iniciativas e tudo mais. Agora, não adianta a gente ter simplesmente a política se a gente não tiver mercado. Precisamos ter mercado. E mercado de hidrogênio, por exemplo, meu exemplo, é global e também é nacional. O que a gente faz para criar um mercado e, a partir disso, criar indústria, né? Criar novas fontes e assim por diante. Então, eu diria que nós temos algumas iniciativas. Algumas são muito boas e algumas, eu diria que principalmente a parte do subsídio no Brasil é muito ruim. A gente tem muito subsídio que tem aqui, está infundado, né? Ele não consegue chegar nas pessoas que mais precisam. A gente tem um Robin Hood às avessas muito grande aqui no Brasil, de gente que precisa pagar, né? Às vezes até sendo a parte mais frágil da relação. É o pobre pagando, às vezes, para o rico via subsídio implantado hoje na tarifa, na lei, etc. Uma coisa que você falou interessante, né? Porque a gente conhece, por exemplo, as usinas de cana, né? Gerando energia. E lá no Espírito Santo nós temos uma grande usina que fazia isso, só que toda a transmissão da energia ela teve que custear por ela própria. Né? Então, ela gerava energia e ela teve que investir na transição. Né? Então, essas políticas têm que ser atualizadas nesse aspecto. Né? Nesse aspecto de política pública, e eu não posso deixar de falar, porque, afinal de contas, sou convidada do Centro de Política Pública, né? Do Mackenzie. É importante que economia e política são fundamentais. Né? Tem tudo a ver, né? Porque, de fato, a gente tem matriz muito limpa, a nossa transição é diferente das outras transições, mas os nossos desafios são muito relacionados a custeio, como o Falcone colocou. Não o custeio da energia em si, porque energia de fonte limpa a gente consegue gerar barata, mas você trouxe o ponto. A gente tem alguns desafios aí na parte da infraestrutura, justamente porque o Brasil é muito grande. Então, você gera a energia, mas ela tem que chegar a um preço adequado para quem está consumindo, seja a indústria, seja o consumidor final. Né? E é essencial para todas as atividades. Então, você falou, o agro traz esse benefício aí de gerar uma coisa que é do Brasil, né? O etanol, a energia... O bagaço de cana. O bagaço de cana, aproveitando tudo, isso. Mas precisa chegar no consumidor, a um preço pagável, razoável, né? pagável. Né? E essa infraestrutura que acaba pesando. E aí vem, além da questão dos subsídios, que eu gosto também de ressaltar, gente, subsídio não é um problema, é incentivo, subsídio, o mundo todo faz. Os nossos estão distorcidos e precisam ser reavaliados. E aí é que entra a política pública. Não é que não tenha que fazer, a gente tem que sempre estar direcionando incentivos e subsídios para a atividade que vai fazer o melhor proveito daquele dinheiro público para a sociedade. E, por um tempo, até que a indústria fique madura e consiga caminhar. Acho que é essa revisão que a gente precisa fazer. Tudo isso que a gente está comentando impacta muito o pequeno produtor também, né, doutor Marcelo?
energia é fundamental. Energia né? é fundamental. E nós falamos do pequeno produtor, e esses sim pagam, porque esses são os mais aleijados do processo, né? O acesso à energia, né? Nós tivemos, nos governos passados, luz para todos. Então, há pouco tempo nós estamos levando luz, né? Mas não tem, por exemplo, internet, né? Então, assim, o pequeno, na verdade, sofre muito, né? Esse é o tema, assim, fundamental. Porque, apesar da gente ter problema, e sempre vai ter, né? E a gente que trabalha no setor acaba sendo crítico, porque vê esse negócio assim com lupa. Mas é um dos temas que a gente tem que ter orgulho. Porque hoje a gente vê, né, América Latina, vários outros continentes ainda tentando fazer um programa de eletrificação ampliada. Hoje, 99,8% do Brasil tem energia elétrica. Então, o nosso desafio não é mais chegar a energia elétrica até a maior parte das pessoas. Ainda tem, o programa ainda existe, né? Ainda tem lá algumas coisas que precisam chegar. Ainda, né? Mas cantinhos do Brasil. a gente está falando, olha o tamanho do Brasil, a gente está falando de 0,2% de que precisa chegar lá, né? Se a gente for olhar, então, qual que é o nosso desafio? Se não é mais chegar à luz. Então, a gente precisa conseguir hoje melhorar o sistema, né, para que as coisas aconteçam de uma forma cada vez mais eficiente. Então, só para dar um exemplo, o subsídio para baixa renda, quem não consegue pagar a conta de energia, é um subsídio que faz sentido, né? Acho que ninguém reclama. Aumentou muito nos últimos anos, essa curva aumentou bastante, mas é um subsídio que faz sentido. Agora, até pouco tempo atrás, a gente tinha subsídio para algumas fontes de energia que assim, já estão mais do que bem instaladas, né? Já estão maduras. Eólica, solar e tudo mais. E isso foi se reduzindo. É super positivo que a gente vá reduzindo. O agronegócio, até pouco tempo atrás, tinha um subsídio lá de irrigação. É um setor pujante. Né? E aí, como é que foi feita essa transição? Em 4 anos, a gente vai diminuindo 25%. Ou seja, nem tirar o subsídio também não pode ser um negócio assim do dia para a noite, mas a gente tem que caminhar para isso, porque senão a conta fica impagável e isso prejudica o agro, prejudica a indústria, prejudica o comércio, prejudica a todos nós. Né? Essa relação a gente ainda precisa aprimorar no Brasil. E quais são as principais inovações que a senhora vê para o setor energético, sem esquecer da sustentabilidade? Olha, eu vou falar, óbvio, de hidrogênio. Né? Tem várias... eu acho que transição energética é uma transição tecnológica, de inovação também, especialmente para o agro. O agro, as pessoas não falam muito, e vê sempre, como você falou, o agro vê regulação, às vezes, como uma ameaça, mas, na verdade, o agro vem fazendo uma revolução tecnológica muito grande para ficar mais eficiente. O hidrogênio é bastante importante também aí para o agro, né? O hidrogênio, por causa dos fertilizantes, né? Por causa da amônia, etc. E hoje a gente trabalhou muito nesse marco regulatório novo de ter o hidrogênio. Então, ligando com essa questão do subsídio, à medida que você vai largando os subsídios que não precisam mais, que vieram do setor elétrico, a gente estruturou e discutiu com o governo e saiu esse marco legal, trazendo um subsídio de política pública, e não só o setor elétrico pagando, para a gente poder ter um hidrogênio sustentável, hidrogênio limpo, e fazer essa transição do nosso mercado interno, além de poder alcançar o mercado externo com produto premium, né? O nosso agro, se for feito, por exemplo, com hidrogênio, usar fertilizante e amônia verde, etc., vai ser um produto mais premium do que ele já é, que a gente quer chegar lá. Então, esse subsídio vai precisar no início, porque a indústria ainda não está madura, mas depois também ela vai caminhar quando tiver mercado, como você falou. Então, essa é uma das novidades de política pública de subsídio ligado à neoindustrialização do Brasil, vamos dizer assim, que eu acho que vale a pena a gente refletir sobre dar andamento nesse programa. E temos outras também, né? Temos umas mais ligadas à tecnologia, à inovação. Eu acho que a gente está num período muito fértil, literalmente, aproveitando o agro. Para a agricultura, né? Um período fértil de novidades, assim. Uma coisa super legal nisso que a Maria João está comentando, até para dar um exemplo, para deixar bem, né, cristalino para todo mundo, a gente tem um processo de pesquisa e desenvolvimento da ANEEL que permite que a gente faça grandes estudos, né? Tanto estudos teóricos, a gente tem estudo lá de desenvolvimento de mercado, né, prorrogação de concessão, várias coisas que são mais afetas aqui, a regulação, direito, etc. Até estudos técnicos práticos, olhar rede, olhar tudo.
E nessa linha de transição energética, a Maria João sabe, a EDP, onde eu trabalho, fez há um tempo atrás, ela tinha uma usina a carvão. Olha o que é transição energética. Tinha uma usina a carvão no Ceará, né? Já passou essa usina, já vendeu essa usina. Mas era uma usina a carvão não subsidiado e tudo mais. E dentro desse projeto de P&D, ela construiu uma usina solar ao lado e desenvolveu uma planta de 1 mega de hidrogênio verde. Então, olha o que é transição energética. Dentro de uma mesma localidade, de uma usina a carvão, né? Você viabilizar, né, estudos de tecnologia via esse P&D da ANEEL, esse processo, e viabilizar a molécula de hidrogênio verde, não só para você testar como você pode operar ali dentro da própria usina e otimizar a estrutura da própria usina, mas como você pode desenvolver mercado a partir de hidrogênio. Então, quando você falou de transição energética, eu acredito muito nisso, né? A gente precisa conseguir aproveitar aquilo que a gente tem para nos levar para outro caminho. E definir esse caminho é fundamental. É interessante você estar falando de tecnologia, né? Porque a gente gosta muito de citar os países, né, lá de cima, né? Mas os desafios nossos são outros, né? Porque nós temos energias diferentes disponíveis aqui. E só quem pode desenvolver essa tecnologia somos nós. Exato. Não é isso? A EDP está em 30 países. A primeira molécula de hidrogênio do grupo inteiro foi produzida aqui nessa planta de Pecém e foi, né, há 2 anos atrás, foi a primeira grande planta que teve aqui. Agora a gente tem outras N. E aí a gente começa a dominar a tecnologia e aí porque a gente tem que fazer uma conexão, né? Porque eu falo assim, quando a gente fala de aquecimento global, né, a gente fala de global. Mas parece que quando a gente começa a discutir os temas, a gente discute o local. Mas é importante a gente ver que essas coisas que vocês estão falando, o Brasil pode ter um impacto global, né? Sem dúvida. Da descarbonização da economia, trazer indústrias poluentes lá fora, que elas podem ser menos poluentes aqui, usando a nossa matriz energética, usando as tecnologias. Como é que vocês veem essa questão aí? Antes de eu comentar isso, que é exatamente isso. O Brasil vai ser, tem esse potencial de liderar essa nova fase do mundo. Né? Porque eu acho que o mundo sempre teve a fase que países produziam mais óleo e tal. Agora a gente produz o que o mundo quer um pouco, né? Produtos verdes, o que o mundo precisa, não é só o que o mundo quer. Claro que mundo, quando você fala em mercado global, existem interesses de diversos países, mas existe uma questão comum, que é liderar o mundo para um momento mais sustentável. É nessa transição que o Brasil tem essa riqueza de fontes, né? E essas tecnologias que a gente faz, como você disse, locais, que vão poder dar espaço, trazer não só a tecnologia, mas tocando também no ponto de regulação. Porque quando tem esses projetos, você testa também que tipo de regulação você pode fazer, e aí, voltando como você colocou no começo, uma regulação que incentiva, que cria um ambiente próprio para o negócio. Que estimule, que dê segurança. E que dê segurança. Tá falando, né? Não é a regulação. Claro, temos regulação. Quando fala regulação, as pessoas pensam logo proibição, em limitação, proibir. Isso é um tipo de regulação, que é comando e controle, que a gente fala tecnicamente. Mas, de fato, a regulação, hoje nós temos regulação experimental para testar coisas novas, regulação no sentido de fomentar, de trazer segurança para a atividade poder ser desenvolvida. Subsídio também tem que ser regulamentado, igual você falou, né? Regulação em termos de como que a tecnologia pode ser utilizada melhor. Então, isso também acaba sendo um momento muito fértil, para usar a palavra de novo, para novas regulações que não limitam. É uma regulação no sentido de tornar um ambiente de negócios melhor, mais favorável, mais sustentável. E a agricultura, sem dúvida nenhuma, o setor agrícola em geral, em todo o mundo, é a base não só da alimentação, mas é a base da gente manter ativos que as pessoas não pensam. Paz, por exemplo, manter a paz, porque a alimentação também traz esse valor institucional. Grandes brigas, guerras começaram por questões comida, de terra, agrícolas, comida, água. Água. Então, isso tudo é a base de qualquer país, o setor agrícola. Mesmo países que não são tão agrícolas, a política agrícola deles é importante, de como que eles compram, como que eles mantêm a população, porque as pessoas querem ter essa segurança alimentar
e essa segurança também de que a terra está sendo usada da melhor maneira e em prol da sociedade que lá fica, mesmo na crise global. Então, acho que é tudo muito interconectado. Acho que o termo de sustentabilidade traz essa conexão e a importância desse alinhamento, né, de posições e de políticas públicas e harmonizar, né? De harmonização. Economia, mercado, né, direito, né? Com um objetivo comum, iniciativa. Né? Mas eu vejo que existe um problema muito de comunicação nisso também, porque existem muitos mitos, inverdades, desinformação. Como é que isso impacta o trabalho de vocês em termos de velocidade, de aprovação, enfim? Porque a população, como quando você falou do Ceará, eu fiquei imaginando que você também teve um desafio de mudar a cultura do pensamento das pessoas para aceitarem novos... E assim, eu vejo que tem muita desinformação em relação ao tema, né? Como é que isso impacta vocês? Eu acho assim, regulação é fundamental, né? E uma regulação bem feita é fundamental para a gente criar base para investimento. Então, acho que a primeira coisa que a gente precisa conseguir garantir aqui é esse investimento sustentável. Né? Agora, a parte de comunicação ela é fundamental para a gente conseguir também trazer, explicar para a população os desafios que toda fonte de energia acaba trazendo. A fonte solar também tem desafios. A fonte eólica também tem desafios. Eu tenho lá no grupo, né, plantas solares, plantas eólicas, e também tem desafios com um pouco de barulho, né, com questão ambiental, aves com ave. Então, assim, tem questões, espaços regionais. Agora, porque eu tenho esses desafios, eu vou falar que eu não vou produzir mais? Chega a ser um contrassenso, né? Então, comunicar bem para a sociedade, acho que é um desafio de todos nós, não é só do setor de energia elétrica, mas a gente tem um setor extremamente complexo. Então, a nossa comunicação ela não pode ser só uma comunicação via mídia, né, que é fundamental, mas não pode ser só por aí. A gente precisa ter uma boa regulação que traduza o que a gente precisa em norma, que traduza o que a gente precisa em aspectos que sejam práticos, que a gente consiga seguir. Porque senão, até entre nós mesmos, né, assim, a gente não consegue criar padrões. Né? Para vocês terem uma ideia, a comercialização de energia ela chega num nível de ter, por escrito, né, em português, lá, qual que é a regra, e depois ela muitas vezes leva isso para álgebra. Né? Transforma em matemática, para ter certeza que todo mundo entendeu aquilo que vai gerar milhão para um lado e milhão para o outro. Falcão, isso é uma coisa que, dentro dessa pergunta que o Osmar colocou, e eu acho que é importante, né? O que é que as pessoas precisam saber quando nós estamos discutindo? Né? Porque nós estamos falando em política, os políticos refletem aquilo que quem está votando nele, né? E se ele levantar uma bandeira que as pessoas não entendam, as pessoas não vão... E esse processo todo, quando a gente fala em política, né, tem a ver basicamente com o entendimento da sociedade. Sim. E valorizar. O que é que a sociedade precisa saber nesse momento assim dos gargalos, né, dessa transição? Eu concordo com a Marajão que está tudo muito integrado. Então, assim, acho que a principal mudança que a gente vai ter agora nos próximos anos, que já começou, é clima, meio ambiente. Quanto que o meio ambiente impacta hoje o setor de agro? A gente não tem dado para dizer isso. Não tem dado objetivo para dizer, não, impactou em 50 bilhões por ano por causa disso. O setor de energia elétrica está passando o mesmo processo. A gente precisa investir em pesquisa, a gente precisa investir em como apurar bem esses dados. Quantificar as coisas. Quantificar. Hoje, né, até pouquíssimo tempo atrás, a gente estava tendo, ainda existe o tal do curtailment, que é um corte de geração. Por quê? A gente tem um sistema super bem estruturado no Brasil, chama Sistema Interligado Nacional, vai do norte ao sul do país. É realmente assim, uma obra de engenharia, né, das mais relevantes. Das mais relevantes. Só que tudo na vida tem, né, ônus. Né? Então, hoje a gente tem, por exemplo, muita geração eólica solar lá no Nordeste e não consegue fazer o escoamento de toda essa energia para onde tem o maior consumo, aqui no Sudeste. Então, tem questões técnicas, né? Tem as necessidades de outros tipos de geração. Geração a carvão, às vezes, melhora esse escoamento. Olha isso. E até pouquíssimo tempo atrás, antes das chuvas aqui que começaram a acontecer agora, esse mês, a gente estava numa seca tremenda. Já estava todo mundo preocupado. Então, olha o que estava acontecendo no Brasil. A gente estava tendo corte de geração
eólica e solar, porque eu não conseguia escoar por aquela linha. Em outros lugares do Brasil, eu estava despachando, eu estava gerando energia de carvão, energia de gás, diesel, energia de diesel, etc. e tal. É um super contrassenso, né? Se você for pensar do ponto de vista de meio ambiente, etc. Então, antecipar esse tipo de coisa, fazer o investimento em transmissão que é necessário com antecedência, criar regras para que os agentes coloquem, né, instalem as suas usinas nos melhores lugares do sistema. Todas essas coisas, elas são necessárias e elas primeiro precisam vir de uma norma e depois elas precisam ter tempo. Porque ninguém instala uma usina do dia para a noite. Não, tem que planejar. Então, você tem que planejar muito bem feito. E para planejar bem feito, você precisa ter dado. Voltamos aí ao ponto. Essa questão da comunicação, achei, o Falcone, vocês trouxeram alguns pontos. Comunicar é uma questão, uma via de mão dupla, eu falo. Então, acho que comunicar tem muito a ver, dentro dessas coisas interconectadas que eu falei, com o que a gente chama de transição justa, de transição participativa. Então, a população ela precisa saber e ter dados, né? A gente precisa ter dados para comunicar verdades, né? Comunicar fatos para a população. Fundamental, fatos, números. Eu só entendo política baseada em fatos e números, por isso que nós estamos aqui. Números, dados, mas saber comunicar, mas eles também precisam participar de alguma forma, de uma forma mais ativa na decisão, porque quando vocês perguntam o que precisa saber que para produzir energia de uma maneira mais simples, mais básica, vai ter problemas e vai ter benefícios. Vai ter custos, vai ter ônus e bônus. E os ônus a gente tem que saber mitigar, organizar e ter certeza de que eles não vão recair só por uma parte específica da população, só por a parte mais vulnerável. Essa participação distribui de uma maneira mais compartilhada, o que a gente chama de uma prosperidade compartilhada. Distribui os ônus e os bônus de uma maneira mais igual. E consciente, né? Mais consciente, verdade, baseada em dados. A questão é quando a gente quantifica, a gente pode saber exatamente e dizer, isso aqui está sendo compensado. Igual você falou, uma usina de carvão. Isso. Outro dia eu vi um Isso aqui programa tá só falando mal de usina de carvão. Mas eu não vi um programa falando bem de uma usina de carvão que fez uma transição. Né? Então, você vê que as coisas ficam meio pendendo por um lado. E quando a gente fala muito de energia limpa, a gente também está falando, na fonte solar eólica, de intermitência. À noite... Né? À noite não tem sol. Então, você tem que ter, quando eu disse que a nossa transição é uma transição diferente, mas é uma transição, eu gosto de dizer, eu gosto muito do setor de energia, uma transição mais bonita, porque é para misturar, é conseguir o mix certo, a combinação certa. Não é para terminar com isso ou com aquilo, porque a gente precisa de todas as fontes, e a gente tem a riqueza de poder ter todas as fontes. Então, a gente precisa achar o mix que melhor vai agradar. Vai atender o clima, mas também o setor elétrico e o preço, né? Custo disso tudo. Esse é o ponto. Vocês não são os primeiros especialistas que falam para a gente que o Brasil vai ser um protagonista logo dessa transição, da sustentabilidade, desses ativos que estão à mesa, né? Na discussão mundial. Existe a possibilidade, vocês acham, de a gente ter uma discussão perene sobre isso, acima das políticas? Porque o que acontece é que eu sei que é uma decisão política, a gente sabe que tem tudo isso, mas aí fica assim, de 4 em 4 anos, ou de 8 em 8 anos, as discussões voltam ao início, me parece. Né? E aí, se o setor fosse perene, fosse um ativo do Brasil para além das decisões políticas aqui de baixo, talvez fosse uma solução. O que vocês acham? Existe essa possibilidade? Ou vai passar invariavelmente por decisões políticas de 4 em 4 anos, de 8 em 8 anos? Acho que o sistema político brasileiro não é nem só de 4 em 4 anos. A gente tem eleição a cada 2 anos no Brasil, né? De uma forma ou de outra. E o setor elétrico, o setor de energia é muito relacionado com política, sem dúvida nenhuma. Então, sempre que há uma alteração política, há uma revisão, vamos dizer assim, da política energética também. Mas, acompanhando há mais de 30 anos o setor e vivendo né, no Brasil, e vocês podem falar melhor do que eu, você, especialmente na iniciativa privada, eu acho que o que torna o assunto
mais acima, um pouco descolado da política, é uma iniciativa privada, uma indústria forte. Porque ela tem necessidades que são acima de qualquer política. Se está desenvolvendo, tanto faz para qual governo que é, importante é estar trazendo retorno para o Brasil. Agora, as políticas, especialmente essas de fomento, elas têm que trazer uma segurança e uma garantia, porque senão a instabilidade ninguém quer investir. Então, acho que essa é a importância da gente, quando faz essas políticas, garantir essa continuidade por um tempo já determinado, o empresário saber disso. Agora, eu já vejo bastante descolado. Hoje em dia, eu já acho que muitos assuntos, a indústria, a iniciativa privada, os investimentos têm puxado, independente da agenda política. E a gente tem um problema comum no mundo, que é o clima. Eu acredito, não, muda ou não. Eventos extremos estão acontecendo e contra fatos não há argumentos, eu costumo dizer, né? Vai chover, não importa quem está no governo. Se tiver de novo, o que aconteceu no Sul, aqui no Brasil, vai ter que ser tomadas algumas atitudes. Então, a gente tem um guia comum, um problema e soluções que podem ser acima de política. Agora, política interfere um pouco mesmo, a gente não é naive, né? Como se fala. Eu acho assim, concordo com a Maria João, até porque, assim, de certa forma, né, a política é muito reflexo daquela sociedade, né? Tem coisas que ela está levando para frente, tem coisas que ela está puxando para trás, mas, enfim, é isso. Agora, se for pensar do ponto de vista global, olha que legal. A gente tem compromissos globais até 2050, né, de você descarbonizar e tudo mais. Isso teve reflexo. Se isso começou lá pelos grandes estados, né, a partir de pesquisas, dados e tudo mais, a gente conseguiu, no mundo, criar esses compromissos. Esses compromissos eles foram, por muitas empresas, fundo de investimento, empresas, antecipados. Então, a gente tinha aqui várias empresas com compromisso de até 2030 se descarbonizar 100%. E olha que curioso, né? Como que as coisas são realmente relacionadas. A guerra da Ucrânia mexeu muito, sobretudo com a Europa. Compromisso de 2030 foram para 2040. Antes que 2050. Mas é o reflexo de como o mundo vai se comportar até lá. Então, essas coisas elas realmente estão todas muito relacionadas e eu acho que o Brasil tem uma oportunidade ampla na mesa. Agora, se ele vai conseguir realmente aproveitar essa oportunidade, isso vai depender essencialmente de nós, né? E da política que vai garantir essa construção. Porque a ideia a gente tem, agora precisa conseguir colocar na prática. Né? Eu queria só assim, né? Nós estamos falando do agro, né? Colocasse assim a pimentinha, a cereja do bolo, né? Do agro. Temperinho. Como é que o agro ele pode ser protagonista nisso, né? E como isso tem esse efeito global, né? Dentro da geração de energia, da regulação. Quais são os desafios do agro no setor energético? Quais são as tendências? Para o pessoal já ir se afinando, né? Posso começar essa, então. Olha, desafio não falta, né? Isso. Mas eu acho que assim, se a gente eletrificar um pouco o agro, a gente vai diminuir, né, a carbonização dele. Então, por exemplo, hoje... a produção é recorde, mas a maior parte ainda usa lá o seu trator movido a diesel. Né? Daqui a pouco a gente precisa conseguir eletrificar o agro do ponto de vista de produção. Por que não? Elétrico. O transporte. O transporte a logística era do agro. o segundo ponto. Né? Da mesma forma que aqui em São Paulo, por exemplo, você tinha antes a necessidade de queimar a cana, colocar lá uma série de trabalhadores, né, para fazer a coleta e, de repente, você conseguiu mecanizar isso, trouxe aumento de produtividade, trouxe melhoria de qualidade, né, de vida para a própria população ali do Estado. Esse tipo de desafio também vai acontecer. E o que eu acho é que o setor de energia elétrica ele pode ajudar nessa velocidade da transição. Hoje a gente exige o produto orgânico muitas vezes, ele tem um preço diferente do produto normal, tudo é preço. Daqui a pouco, será que a gente vai ter um preço diferente para um produto do agro que foi produzido de forma sustentável, com energia limpa e etc. e tal? Hoje o próprio agro pode, inclusive, produzir localmente a sua energia e garantir isso do processo do começo ao fim. Né? Então, assim, as oportunidades para o agro eu vejo enormes. Eu até queria acrescentar, eu acho que o agro a gente pensa muito na parte da produção, mas tem a logística, que é um grande desafio para o agro, e aí o setor de energia pode ser
a mola propulsora disso, porque a gente já tem diversas soluções sendo pensadas para limpar a logística. E aí, ao limpar a logística, você acaba limpando o processo do começo ao fim do agro, né? E o agro tem um desafio também muito grande de uso da terra, né? E que também vai precisar de eletricidade para fazer esse aumento de eficiência da produtividade. O desafio é produzir mais, de uma forma mais sustentável, usando menos quantidade de terra possível, né? A gente ainda tem muita terra no Brasil, mas a gente sabe que a gente tem que preservar a parte de florestas e tal. Então, esse também é um desafio. E energia está ali dentro de todos esses desafios, como solução. As pessoas gostam de ver é o desafio como problema. Não, o desafio é como... Também nós temos já a solução, essa que é a questão. A gente precisa ter tempo, como você disse, existe esse gap entre o tempo da solução, preço, custo. Se a gente imaginar que a nossa soja é transportada grande parte em cima de caminhão, né? Exato. Então, é isso. Sem nós dúvida. Podemos melhorar a nossa soja, né? Nesse aspecto, né? E temos já alguns desafios assim que não são nem desafios. As pessoas falam tem uma tributação já sendo pensada a nível mundial, global, de ser aquela tributação que vai taxar produtos que não são limpos, né? O CBAM, que vai ser global. As pessoas falam, nossa, o CBAM vai prejudicar a produção, as commodities do agro do Brasil. De fato, se a gente não fizer, elas vão perder competitividade. Se nada for feito, será. Mas Por outro lado, né? se fizermos, deixa de ser um problema, porque o nosso produto vai ser melhor. Ele vai ser um produto premium, né? Que eu digo. E nesse aspecto que é interessante. A economia, como sempre, né? Ele fica mais competitivo. Fica mais Porque competitivo. nós sabemos que a nossa produção, né, ela é mais eficiente. Isso. A questão é o preço que chega. Então... E tem experiência, né? Tem pelo menos 20 anos que várias empresas de agronegócio têm usina, né? Teve programa aqui, tem associação vinculada ao agronegócio, produção de energia. Então, não é uma novidade completa. O que a gente precisa fazer o setor de agro é muito grande. Então, ele tem um espaço enorme, tem um oceano azul aí, né? Para crescer esse tipo de iniciativa. Bom, você gostou? Porque a gente aqui adorou e a gente queria agradecer imensamente Maria João Rolim, Luiz Felipe Falcone, obrigado pela presença aqui no MacCast AgroMais, obrigado por ter contribuído nessa discussão, doutor Marcelo. Muito bom. E cada vez mais a gente vê a importância do agro nesse contexto, e de uma forma positiva, né? Que é mais interessante. Se você curtiu, se você gostou, curta, compartilhe, avise os amigos que nós estamos discutindo o agro aqui no Mackenzie também. Até o próximo episódio de MacCast AgroMais. Tchau. Tchau, Obrigada. pessoal. Obrigado.